Nosso trabalho é sobre o Enem 2017. O grupo é formado por Ana Laura, Beatriz, Bianca, João Pedro, Maria Eduarda e Matheus Carriço. Nós somos o terceiro segurança do trabalho A. O nosso projeto consiste em falar da matéria de ondulatória, das ondas, que basicamente são perturbações oscilantes que se propagam através de um meio, podendo ele ser líquido, sólido ou gasoso, que não transportam massa, apenas energia. Algumas dessas ondas conseguem até mesmo se propagar no vácuo, como a radiação eletromagnética. A onda é somente energia, pois ela só faz a transferência de energia cinética da fonte para o meio. Por isso, seja ela qual onda for, ela não transporta a matéria, e ela pode ser dividida em dois grupos. As mecânicas, que são aquelas que precisam de um meio material para se propagar, por exemplo, onda do mar, sonora, onda de uma corda, etc. E também ondas eletromagnéticas, que são aquelas que não necessitam de um material para se propagar. Ou seja, meios materiais, luz, raio-x, sinal de rádio, essas coisas que a gente está bem acostumado no dia a dia. O elemento que provoca a onda é denominada fonte. Por exemplo, se a gente pega uma pedra e lança na água de um rio, isso vai gerar aquelas ondinhas circulares, né? Pois bem, essa pedra a gente denomina de fonte. Podemos destacar também que existem sim outros tipos de onda. Por exemplo, ondas de matéria, ondas transversais, ondas longitudinais e ondas estacionárias. Mas isso não é nosso foco por enquanto. As ondas, portanto, têm características que são extremamente importantes para entender o comportamento delas e a interação com o meio na qual elas se propagam. Ela tem algumas propriedades também, que no caso são a amplitude, que é a altura da crista ou a profundidade do vale de uma onda, o comprimento dela, que é a distância entre duas cristas ou duas vales consecutivos de uma onda, a frequência, que é o número de ciclos de uma onda, né, que ocorre em um segundo, e a medida dela é medida em hertz, que é aquele símbolozinho HZ, que a gente vê bastante quando se trata de ondulatório. A velocidade da propagação, que é a velocidade no qual se propaga, né, em um meio, que pode depender da onde a onda está de fato se propagando. A direção da propagação, que é a direção na qual a energia da onda está deslocando. A polarização, que são como ondas eletromagnéticas, que pode ter sua vibração restrita a uma única direção, chamada polarização. A refração, que é a mudança de sentido, de direção, no caso que uma onda sofre quando passa de um meio para o outro, com diferente índice de refração. E a interferência, que é a superposição de duas ou mais ondas, que podem se somar ou anular, dependendo da fase ali que ela está. Como havia dito anteriormente, existem também outros tipos de onda, sendo eles, por exemplo, ondas de matéria, que são ondas que se propagam por meio de partículas, como elétron ou átomos, por exemplo. E a principal característica dessas ondas é que a perturbação é associada a uma propriedade física da partícula, como a sua posição ou momento onde elas estão, ok? E também existem as ondas transversais, que são ondas em que a perturbação se move perpendicularmente à direção de propagação da onda. Por exemplo, ondas de uma corda. A gente pode citar, né? Existem também as ondas longitudinais, que são ondas em que a perturbação se move paralelamente à direção de propagação da onda, por exemplo, onda sonora em um meio material. Ondas estacionárias, onde a gente pode falar que são ondas em que a perturbação parece estar parada em um ponto, como em uma corda fixa nas extremidades, como as ondas em uma corda fixa nas extremidades dela. Ondas de superfície também são ondas que se propagam na superfície de um meio, como ondas de uma piscina, sabe? Quando a gente bota o pezinho ali que fica cheio de ondinha. A gente também pode citar que existem uma classificação em relação à direção de propagação.
como, por exemplo, ondas unidimensionais, que só se propagam em uma direção, né, uma dimensão, como onda em uma corda. Ondas bidimensionais, que podem se propagar em duas direções. A gente pode lembrar do plano cartesiano e marcar ali o x e o y, por exemplo. E as ondas tridimensionais. Essas se propagam em todas as direções possíveis, como onda sonora, a luz, todos os espaços possíveis. Então, une em uma direção só. Bidimensionais, só lembrar de 2 pontos, né? Um plano cartesiano. E tridimensionais em todas as direções possíveis. É importante destacarmos também a existência dos fenômenos ondulatórios. O que são esses? Fenômenos ondulatórios são comportamentos onde as ondas possuem ao esbarrar com obstáculos ao seu caminho. Os fenômenos eles podem ocorrer com qualquer tipo de onda, seja ela mecânica ou eletromagnética. E existem 7 tipos desses fenômenos, sendo eles reflexão, refração, polarização, dispersão, difração, interferência e ressonância. A reflexão ocorre quando a onda esbarra com um objeto sólido e volta para o mesmo meio. Nessa situação, sua velocidade, frequência e comprimento permanecem na mesma forma. Dentro da reflexão, no caso, existem 2 tipos de onda, sendo espetacular ou regular e a difusa. Na reflexão especular ou regular, a superfície refletora é extremamente polida. Assim, a reflexão é organizada e é possível a formação de imagens. Na reflexão difusa, a superfície ela possui rugosidades, fazendo com que os raios refletidos se dirijam para diferentes pontos. O que não consegue, não possibilita a formação de imagens nítidas. A refração, portanto, ocorre quando a onda atravessa em um meio diferente e é desviada. Cada meio possui uma dificuldade diferente de passagem da onda. Os meios mais difíceis, como vidro, possuem índice de refração menor que os meios no quais a onda passa com mais facilidade, por exemplo, o ar. A polarização ocorre quando a onda é orientada em apenas uma direção. Isso ocorre quando a onda passa por um polarizador e começa a vibrar na mesma direção do polarizador. E somente ondas transversais, aquelas que possuem uma direção de propagação diferente da direção de vibração, podem ser polarizadas devido à variação da amplitude delas. A dispersão ela é mais comum de ser vista pela gente, que ocorre quando ondas luminosas, como quando a luz branca é destrinchada em outros feixes de cores, ao esbarrar com objetos como prisma de vidro. Ou seja, a gente olha uma luz branca, aparece num prisma de vidro, por exemplo, e sai aquele arco-íris. Questão 103. Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui sua intensidade para valores inferiores a 10 decibéis, este precisa ser retransmitido. No entanto, intensidades superiores a 100 decibéis não podem ser transmitidas adequadamente. A figura apresenta como se dá a perda de sinal, perda óptica, para diferentes comprimentos de onda para um certo tipo de fibra óptica. Qual é a distância em quilômetros que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser necessária uma retransmissão? Alternativas: letra A, 6, letra B, 18, letra C, 60, letra D, 90 e letra E, 100. Agora iremos fazer a resolução desta atividade. Então, esta figura que é o eixo das ordenadas em perda óptica em decibéis, e o eixo das abscissas é o eixo x, e o comprimento da onda em micrometros, ou seja, as perdas que vão ocorrer em uma fibra óptica, elas vão depender do tipo de fibra e vão depender do comprimento de onda, que foi utilizado para transmitir esse sinal. Valores inferiores a 10 decibéis precisam ser retransmitidos. Valores acima de 100 decibéis não podem ser transmitidos.
Então você precisa trabalhar na faixa dos 10 aos 100 decibéis. E assim você vai ter que olhar o gráfico para ver o que está acontecendo. Então você vai pegar no gráfico qual é o comprimento de onda mais interessante e qual a situação de menor perda. Então você vai ver que irá pegar, vai ser o mais baixo do eixo Y, que é o que tem menor perda, e com ele você calcula qual é a perda de decibéis por km. E aí você vai ver que ele quer transmitir o máximo possível. Então agora você vai pegar desse gráfico qual é o ponto que tem a menor perda por decibéis por km. Usando esse tipo de fibra, qual é a máxima distância que ele consegue transmitir sem que tenha uma retransmissão. Então eu vou pegar o comprimento de onda de 1,5 micrômetros, que tem a menor perda de 1 decibéis por km. Ou seja, se eu pegar esta fibra e se eu enviar o sinal utilizando a frequência do comprimento de onda, que é 1,5 vezes 10 a menos 6, então aqui o lambda é 1,5 vezes 10 a menos 6 metros. Eu vou conseguir transmitir esse sinal de maneira que ele vai perder apenas 1 decibéis. Então, agora chamaremos de faixa operacional o intervalo que eu posso trabalhar. 10 decibéis a menos 100 decibéis. Então foi caindo e a perda foi de 1 por km. E assim teremos que fazer a famosa regra de 3, que será 1 vezes D, que vai dar D, e 90 vezes 1, que vai dar 90. E a nossa resposta será 90 km. E a alternativa correta será a alternativa D.